Gibify Boy. Mas hoje é o BPDP. Voltamos com realmente cobrir de fato tudo o conto Os Mortos. A gente já deu uma breve introdução no capítulo passado, onde tinha um prólogo. No episódio passado eu já cobri um prólogo e um pouquinho do começo, da contextualização do que vai ser esse episódio. Então se você perdeu, por favor, se dirija ao episódio anterior e depois volte aqui, pra gente concluir de fato este conto inteiro. Se você não sabe o que estou falando, por favor, se dirija-se ao link que está postado na descrição deste podcast, onde você pode adquirir a sua HQ BPDP, Praga dos Sapos, volume 2, para você acompanhar lendo junto com a gente. Este é o Gibify, o seu clube de leitura particular, de graça. E como é de graça, por favor, compartilhe, comente, Não custa nada ajudar o Gibify de uma forma gratuita também. Mas pois bem, gente, lembra que eu dividi, o conto em dois? Tem o núcleo do BPDP, e o núcleo do Abe Sapiens. Primeiramente, o Abe Sapiens estava lá naquela cidade investigando a sua vida pregressa, como London Everett Carl. Ele descobre que é casado. O que falta a gente cobrir é que ele realmente acha a antiga casa do Carl. Ela está de pé ainda hoje, nas costas de Long Island. E nas costas de Long Island ele entra lá e começa a ter visões da sua esposa. Junto com essa visão da sua esposa, ele começa a perspassar todos os caminhos que a gente já viu. Ele lá na mansão Cavendish, espetando o Rasputin, depois sendo quase empalado pelo Rasputin e despertado o demônio. E depois, de fato, ele sendo empalado em Praga dos Sapos, como vimos anteriormente. Então, vai passar-se essa esposa, esse fantasma de esposa, dizendo: você me deixou aqui e agora você voltou, Lon. Vamos voltar e ficar juntos novamente, porque essa era a sua promessa. Então o Abe fica tentado, Imagina, você sempre soube que era um sapo, um homem peixe, sem memória de porra nenhuma, e agora você descobre que era casado. Talvez o ansejo do Abe sempre foi ser um ser humano que nem todo mundo, e agora ele poderia. Mas ele no final viu que eram plenas ilusões. Ele viu que ele ainda era um homem peixe e a senhorita Cal realmente tinha morrido. Ele poderia ficar ali, poderia definhar que nem um fantasma também, mas isso seriam outras ilusões que ele faz a escolha certa, Ele fala: foi mal, Eu acho que eu vacilei mesmo em não voltar para você, mas os erros já foram concretizados, Não tem como voltar atrás. E assim, a senhorita Cal, meio que num adeus, abre as janelas revelando a sua verdadeira identidade e vai embora, como se ela estivesse sendo exorcizada dos fantasmas que a atormentavam de esperar seu marido. Vendo que seu marido nunca iria voltar, Impossível ele voltar. Ela vai embora. Mas isso ainda deixa um tom super melancólico, porque Abe ainda fica ali. Puta, a Edith era minha esposa. Eu era humano, eu tinha uma esposa. Será que eu ia ser feliz? Lembra? Ele não estava muito feliz no BPDP. Desde que o Hellboy foi embora, ele ainda pensa um pouquinho, poxa, acho que eu também poderia ir embora. Ele não tá muito legal, eu acho que ele nunca foi muito legal com a situação dele e só tem ficado pior. Mas é assim que termina o núcleo do Abe Sapiens. Agora vamos pro bacana. A gente chegou nas instalações do Colorado. A gente vai ter o conto inteiro, um embate entre a Liz Sherman e o Capitão Daimyo, Sendo a Liz, a conservadora dos antigos costumes do BPDP, e o Daimyo tentando transformar essa máquina de batalha, essa nova máquina de batalha contra a Praga do Sapo. Mas ao mesmo tempo, algo começa a acontecer estranhamente com Johann Kraus. Ele começa a ter visões, ele começa a ter sentimentos estranhos quanto a esse novo habitat. E ele começa a investigar. Ele vê que tem coisas ali que nem estavam na planta. Andares secretos, portas escondidas, talvez fantasmas querendo dizer para ele alguma coisa. Tanto que é ele que acha o senhor Dr. Gunter Ace. Cara, que ele tava escondido nessa porra. Olha só, eles acabaram de abrir o lugar depois de anos abandonado. Tinha um cara no subsolo enterrado lá, preso. Eles tiraram massas de pedra que
estavam escondendo esse cara, ele não podia sair, ele estava enterrado ali vivo e ele sobreviveu, o que é um grande mistério, né? Ele fala que se alimentou com cogumelos do escuro e aranhas, o que justifica essa até a aparência decrépita desse cara, o que torna as coisas tudo mais misteriosas. Ele até conta coisas interessantes, né? Que ele era um cientista alemão, ele realmente trabalhou para o partido nazista, mas o partido nazista não quis pagar as contas dele. Eles preferiram pôr o dinheiro em outro projeto. Sabe que projeto que era? O projeto Ragnarok de Ivanovich Rasputin. Então não sobrou dinheiro nenhum para as pesquisas de Dr. Gunther Reis. O que faz ele, né, deflagrar, fugir para a Grã-Bretanha, que nem muitos cientistas alemães fizeram na época. E ele é alocado para essa base de operações, lembra da Operação Paperclip, né, que anexou vários cientistas do eixo alemão para atribuir eixos estratégicos na aliança, né, dos aliados. E ele fala uma coisa interessante, que ele começou a trabalhar com os colegas nas pesquisas do Dr. Galaragas. Cara, se você lê isso aqui, esse nome não quer dizer nada pra você. Mas eu já te digo, Dr. Galagras, ele é importante mais pra frente. Recentemente, né, vou datar aqui o podcast, né, dezembro de 2025, a Mitos anunciou o ônibus do Lagosta Johnson. Então esse nome será citado lá como um nome importante, né? Então lembre-se disso, Dr. Galagras. Se você já tem a publicação de Hellboy, Histórias Secretas, você pode se dirigir ao conto de Marreta 44. Esse nome também é muito importante para a concepção ali, né, do que está acontecendo com o Marreta 44. Como a gente não chegou lá, eu não vou dar muito detalhes, né, mas muito provavelmente quando eu chegar nesses contos eu vou voltar aqui, né, para fazer o linkar essas histórias. Mas para quem não tá acompanhando, né, eu só vou dizer que é importante para essas histórias mais para frente. Mas ele detalha, né, que as operações do Dr. Galaragas era, né, de fontes de energias do infinito, fontes de energia alternativa que vem da lei. E deu muito errado. Ele disse que houve uma explosão do caralho, fudeu tudo e deixou ele enterrado lá no fundo e ele teve que sobreviver como ele pôde. Nisso, o Johan, ele acha um papel, um arquivo, vamos dizer, um dossiê negro, que talvez é a página mais misteriosa e mais chocante, mais foda que já foi desenhada na história do PPDP. Se você está acompanhando o ônibus, ela fica numa splash page que fica na página 86 e 87, que é quando o Johan abre, né, e a gente tem essa visão desse arquivo com fotos meio que coladas, assim, coladas com durex, assim, bem rústico, algumas anotações. Então aqui eu vou perder o meu tempo, né, de descrever, né, tudo isso, porque todas as informações nessa página são extremamente vitais para a vida do BPDP. A primeira é o Flama Negra, né? Que é um cara, tipo, ele tem aquela aparência de motoqueiro fantasma, assim, porque ele é uma caveira, ele tem a cabeça pegando fogo e ele tá em cima de uma asa de avião. De novo, né? Isso que também vai ser importante mais pra frente, principalmente no Lagosta Johnson. E pra você que tem Histórias Secretas, você também já pode ter visto um pouco mais do Flama Negra. Também a gente vê uma senhora chinesa, a Lotus Carmin, e ela tá carregando um macaquinho que usa aquelas máscaras, esqueci o nome desse tipo de máscara, mas é uma máscara bem padrão aí da cultura chinesa. Depois eu vou procurar e vou falar, tá? Mas enfim, fica aqui a Lotus Carmin, que será muito importante para as publicações de Crimson Lotus, né? A Lotus Carmin. Depois temos uma foto de um desconhecido fotografado segundos antes de explosão. Tentem prestar atenção nessa silhueta, gente. Ele, para quem já leu mais pra frente, lá nos ônibus volumes 3 e 4, vocês vão reconhecê-lo como o grande Arminsad ou Gilderoy. E aqui a gente não sabe a identidade dele. Um monstro saindo de uma cratera em Melines. Nossa, gente, esse nem eu lembro se foi usado. Eu acho que nunca foi utilizado esse, tá? Por enquanto, né? Talvez algum dia o Minola pode usar também.
O Gavião de Aço, também um dos grandes inimigos de Lagosta Johnson. E ali embaixo a gente tem tipo uma armadura de ferro saindo e os caras estão tentando tacar o fogo nessa armadura. Ou será que não é fogo? Acho que estão tentando apagar o fogo da armadura. Meu Deus, existe um homem de ferro no universo de Hellboy. O que tá acontecendo, minha gente? Meu Deus! E eu nem vou dar mais detalhe disso porque também não tem nenhuma informação aqui, mas pra quem leu História Secreta sabe de quem que é essa fotinha. Mas é isso, gente. Tem alguma coisa muito errada com o Dr. Hayes, né, o Gunter, e tem uma coisa muito errada com o Johann Kraus. As pessoas estão tão confusas, né, porque ninguém consegue conversar com esses dois direito. Um tá pra lá, um tá pra cá, eles não conseguem se encontrar até que, de fato, o Gunter, ele pega uma lança e ele abre um portal no meio da instalação. Ele diz que aquela lança que ele tem é a lança de Longinus. Se você não sabe, lança de Longinus é a lança que perfurou o peito de Jesus Cristo enquanto ele era crucificado. E com essa lança, colocado em outras máquinas, ele consegue abrir um portal. Ele fala: eu vou abrir o portal dos serafins, para eles criarem o seu reino aqui na Terra. O que acontece mesmo é que realmente ele abre um portal e de dentro dele sai porra de um monstro. Ele meio que vai se transformando num monstro. E o que acontece, o monstro alado que aparece é tipo, o Gunter, ele é virado do avesso. Aparentemente a pele do Gunter vira as asas desse monstro. Eu não consigo nem descrever esse tipo de monstro. Ele é tipo uma mariposa. Ele tem sim uma máscara de ferro, alguma coisa assim, e as 6 asas, né? Lembrando, como ele é o virado de avesso do Gunter, parece que as asas daí viraram asinhas de pele, assim, é uma coisa muito escrota. Mas aparentemente esse demônio, que seria na teoria o Serafim, ele cria uma lança de fogo que começa a queimar todo mundo, gente. A coisa começa a ficar assim do caralho, todo mundo começa a morrer, ninguém consegue abater esse monstro, até o que o Johann Kraus aparece com uma outra máquina e ele consegue fechar o portal, queimando, carbonizando tudo que tá ali, inclusive o Gunter, né? Tanto que ele volta, né, todo carbonizado, assim, ele fala: meu, seus satanistas, chamando, né, o BPDP de satanistas. Que engraçado, né? Ele tinha realmente fé que o monstro que ele tinha invocado era um serafim, né? Usou a lança que matou Jesus, né? Então, ele tinha essa parada meio que messiânica, né? Que ele estava invocando os anjos na Terra. Bom, a gente nunca vai saber se eles eram os anjos mesmo, né? Porque ele foi parado pelo Johann, que também estava estranho porque ele estava sendo possuído pelos outros cientistas alemães. Lembra? Os alemães foram anexados e era eles que estavam falando com o Johann. Não houve explosão porra nenhuma. O que aconteceu foi que esse Gunter, ele já era maluco lá nos anos 40. Ele fez esse artefato e quando eles descobriram, ele colocou tudo para explodir. Então o pau no cu sempre foi esse cara. Ele tá enterrado ali pelas ações dele. E ele merecia estar ali enterrado comendo aranhas, cachorro. Mas o pesadelo acabou porque o Daimyo chega e mete 8 balas na cabeça desse cara. Meio que, nossa, a gente vê a imagem dos miolos dele destroçados no chão, assim. Ele deu tanto tiro que a cabeça dele foi esmagada por tanta bala, assim. É gore. Mas tudo parece que está voltando à normalidade. O último pedaço que eu vou pedir para vocês prestarem atenção é que, lembra, na foto da Lotus Carmine, aquela senhora chinesa, tinha um macaquinho vestindo uma máscara aquelas máscaras brancas, né, de Oni chinês. O Daimyo, nessa confusão toda, ele acaba topando com um macaco preservado num tubo, ali no laboratório do Gunter. Ou seja, aquele dossiê negro que o Johann estava vendo realmente tinha coisas pertinentes ao BPDP, né? Parecia que eram ameaças do passado. E nessa Lotus Carmine tinha uma coisa interessante que sobreviveu ao tempo e o Daimyo pegou para ele. E o Daimyo é chinês, né? Lembra? Benjamin Daimyo, ele tem origem chinesa e a Lotus Carmine é chinesa e ele tem agora parece que ele tem um apreço, alguma coisa, uma conexão com esse macaquinho com a máscara de Oni. Então fica aí mais uma questão, né? Será que o Capitão Daimyo tá escondendo alguma coisa? Isso a gente vai ter que ver pra frente. Gente, muito doido, muito doido. Aconteceu muita coisa nesse primeiro TPB, né? Dos Os Mortos. Além de desenrolar muitas coisas, por exemplo, a gente ir embora da estação de Connecticut, né, e ir para Colorado, a gente tem mais um integrante, né, nessa parada. A
A gente terminou Praga dos Sapos com as questões do Abe. Tipo, caraca, o Abe era humano, e agora? E o desenrolar desse mistério é que era aquilo lá mesmo, ele era humano. E ruim, hein? Tipo, não tem assim uma conclusão ainda. Parece que termina mais aberto do que começamos. Já o BPDP vai para um lugar que talvez não foi uma boa ideia. E a figura do Daimyo, além de ser irritante, né? Porque ele põe para disruptivo tudo que a gente já conhecia. Agora ele tem alguns mistérios meio estranhos, né? Que a gente tem que investigar. Outra parada também que nunca é super novo é alguém falar que existe os anjos, né? Desde o começo de Hellboy, a gente só vê demônios, vampiros, múmias, lobisomens. Se tem uma coisa nova, é o Ogro do Jahad, que é outro demônio. São outros demônios dragões, né? E que fazem homens, sapos e lagartos. E nunca fugiu disso. Nunca, nunca, nunca alguém falou: opa, acho melhor chamar um anjo. E quando alguém chama, parece que os anjos são mais escrotos e mais estranhos que os próprios demônios. Mais estranhos que os outros do Jahad. Então parece que quando o Mike. Ai, ai, ai. Então, minha gente, parece que quando o Mike Mignola às vezes vai entregar algo a mais, entregar algo diferente, parece que ele acende outras dúvidas. Parece que ele não vai explicar nada, né? Um elemento diferente no mundo de Hellboy, ele não se soma necessariamente ao que estava anteriormente mal explicado, ou oculto, ou misterioso. Por exemplo, se existem demônios, naturalmente você pensa que anjos são seus eternos inimigos. O problema é que parece que anjos, os serafins, são tão demônios quanto os demônios. Entende? O Mike Mignola e sua turma subvertem a sua expectativa de anseio de uma explicação, um desenvolvimento do plot, às vezes estendendo o mesmo, deixando-o mais vasto, estendendo o universo. Aí você pode ver se isso é pra você enrolação, mas pra mim é total um universo expandido de qualidade. Se você acha enrolação, o que eu posso te dizer é que calma. Vai chegar o momento que respostas vão ser dadas, mas eu não te garanto que as respostas possam te aliviar. Por exemplo, a gente demorou anos para saber a origem de Abe Sapien, mas muitos ficaram frustrados que ele teria até um próprio envolvimento na própria origem. Se você fica frustrado com esse tipo de inconsistência, com esse nó, com essa subjetividade paradoxal proposital, né? Eu aconselho realmente daí você parar de ler Hellboy. Porque o universo ele é para pessoas que não têm medo de ficar pensando e refletindo sobre os elementos entregues. Que não é Christopher Nolan. Aqui é outra parada muito mais intelectual. Pô, agora vou ser xingado. Mas enfim, pode ser. Um elemento de conexão também que não é entregue nesta HQ, mas é que fica induzida, é que o Hellboy e o Professor Broom estavam, né, no meio dessa guerra, Segunda Guerra Mundial, trabalhando com o ocultismo, né? O Hellboy nasceu no meio de tudo isso e o Professor Broom ele trabalhava nesse sentido. Aqui a gente tem um desdobramento da Segunda Guerra Mundial com o ocultismo, né? As células nazistas, né? Não era só o Rasputin. Algumas células foram incorporadas nos Estados Unidos. Ou seja, minha gente, tinha células de ocultismo, de paranormalidade, dentro do eixo dos aliados. Aqui no caso, né, dentro do território norte-americano. Essa base no Colorado, ela foi apresentada agora pra gente. A gente nem sabia da existência dela, mas ela já está nativa, sofrendo com as paranormalidades, sofrendo com o oculto desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, deve ter muita história por aí pra a gente investigar. Aparentemente essa parada ficou fechada por muito tempo, né? Então tem um período ali que só tem o Gunter enterrado lá. Mas e antes? E antes da Segunda Guerra Mundial? Quem montou isso aí? Professor Broom? Ele nunca tinha falado disso. Professor Broom, morto, né? Mas nunca mandou a sua sede do BPDP para Colorado. Foi o Capitão Daimyo, né? Que teve a ideia. Então ficam elementos de conexão aqui que deviam ter sido pelo menos mencionados, mas não foram, o que induz outros tipos de dúvida, como se alguém estivesse escondendo alguma coisa, ou que algum segredo foi bem escondido e talvez
vai ser revelado aos poucos, investigado. Outro elemento também que, assim, não era surpresa, mas existiam outras células nazistas, né, trabalhando com o oculto. Até agora a gente só tinha sabido do Rasputin e do Von Klamt. E agora tem uma terceira. Será que teriam mais células além dessas três? E também, né, fica as perguntas que foram deixadas propositais pelo Mignola e sua turma, que é o dossiê negro que o Johann achou. Era muita gente ali, muito estranha, que parece que vai merecer, em algum momento, o seu holofote. Mas isso a gente vai investigar em outro momento. Mas até lá, fica o meu abraço e falou!